Querido irmão, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, verso 1. Mateus, capítulo 7, faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso de número 12. Mateus 7, de 1 a 12. Antes de nós lermos, deixe sua Bíblia aberta e vamos orar ao nosso Deus, suplicando o favor dele sobre nós. Senhor Deus, neste momento do culto, em que prestamos ao Senhor, nos ateremos agora a ouvir a Tua palavra. Cantamos louvores a Ti, ofertamos, entoamos hino ao Senhor, lemos a Tua palavra e agora queremos mais uma vez ouvir a Tua voz, falando conosco, falando ao nosso coração, à nossa mente, para que, ó Deus, segundo a ação do Teu Santo Espírito, possamos ser transformados de dentro para fora, de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me, ó Deus, a com os meus irmãos compreendermos, recebendo a Tua palavra com alegria, com esperança, com fé, com temor, desejosos de cada vez mais sermos lavados pelo Senhor. Que o Teu nome seja glorificado também nisto, ó Deus. E que ainda segundo a Tua vontade, se for do Teu agrado, portanto, pecadores sejam conduzidos ao arrependimento e terem o seu coração transformados, nascendo de novo. Faz isto, ó Deus, nós clamamos a Ti, por nós que aqui estamos e aqueles que estão a nos ouvir. Tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor, irmãos. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Meus irmãos, como é que você analisa os seus relacionamentos? Qual a análise que você faz do tipo de relação que você tem com o seu semelhante, na sua casa, na sua família de modo geral, mais amplo, no seu trabalho, aqui na igreja também? Como é que você analisa isso? Quais são os princípios que você adota para ter um bom relacionamento com o próximo, em todos esses ambientes que eu falei? Você é daquele tipo, por exemplo, que evita relacionar-se para não ter confusão?
Ou você é daquele tipo que se lança a todo tipo de relacionamento sem critério algum, e mesmo que dê confusão, você julga que é importante se relacionar. Desse jeito. Seus relacionamentos são biblicamente saudáveis? Veja, irmãos, que aqui nós temos algumas perguntas e outras poderiam ser feitas que vão nos colocar na seguinte questão: como cristão, qual é o desejo do Senhor Jesus para mim no que diz respeito aos meus relacionamentos, sendo eu um cidadão do reino de Deus? Ou será que nós somos chamados para esse reino e esta área da nossa vida Deus não deseja orientar, regular, estabelecer um padrão comum? Se você leu atentamente esse texto, você vai perceber de imediato a preocupação do Senhor Jesus Cristo no sentido de orientar os seus discípulos, ouvintes daquele sermão, a fim de que estes aprendessem a lidar com o próximo, a partir daquele que estava ali naquele momento, ouvindo com ele o mesmo sermão. E isso mostra, irmãos, que como cidadãos do reino de Deus, naturalmente, embora precisemos de relacionamentos, porque Deus nos criou seres relacionais, não aprendemos, se aprendemos não praticamos, ou ainda desprezamos o ensino que o Senhor Deus nos dá nesse sentido. O cidadão do reino de Deus entra no relacionamento com o Senhor por meio do arrependimento, que é graça do Senhor. Deus lhe ensina que este homem, ele precisa ter um relacionamento correto com Deus, com as coisas que foram criadas pelo Senhor, mas também com o próximo. E é exatamente nesta porção que nós lemos hoje, capítulo 7, de 1 a 12, que o Senhor Jesus Cristo vai ensinar-nos sobre isso. Como que eu, cidadão do reino de Deus, devo me relacionar com o próximo. Quero que você saiba também que é nesta sessão que se encerra a sessão que teve o seu início no capítulo 5, verso de número 17, quando Cristo disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para o quê? Cumprir. E aqui no verso de número 12 do capítulo 7, ele diz mais uma vez acerca da lei: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os... Então, tudo que Cristo vai nos ensinar aqui está encerrado na lei. Foi o que ele estabeleceu desde o princípio, que eu e você precisamos compreender corretamente e praticarmos, para que tenhamos relacionamentos que glorifiquem ao Senhor acima de tudo. Então o Senhor Deus em Cristo nos dá 4 conselhos sobre como o cidadão do reino dos céus deve se relacionar com o próximo. O primeiro deles está aí nos versos número 1 a 5. Primeiro preceito para que você possa se relacionar bem com o próximo: não julgue o próximo com hipocrisia. Se você quer se relacionar bem com o outro, você tem que aprender a julgar o outro sem o quê? Hipocrisia. Como é que Cristo aborda isso? Acompanhe comigo. Primeiro ele estabelece um princípio: não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. E é importante dizer que este verso é mal compreendido por muitos, no sentido de que adotam este preceito aqui, posto neste verso, para dizer de maneira indiscriminada: está vendo? Ó, não julgue para que você não seja julgado. Mas espera aí, será que é isso mesmo que Cristo está dizendo? Será que Ele está dizendo que eu não posso julgar? Ora, irmãos, basta uma simples análise acerca da nossa vida e você vai ver que você precisa julgar situações, coisas, pessoas. Isso faz parte da nossa vida. Então Cristo não está dizendo aqui que eu não devo julgar, na verdade Ele está orientando a forma pela qual eu devo julgar. E a prova disso está no próprio texto, quando Ele mesmo diz no verso 6,
não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Esse preceito estabelecido pelo Senhor aqui já é uma expressão clara de julgamento, porque você está reconhecendo cães, você está reconhecendo porcos, você está dando aqui um reconhecimento daquilo que é santo, daquilo que é precioso. Então isso já é um julgamento. Portanto, o que Cristo está querendo nos ensinar aqui não é que não devemos julgar, mas julgar o próximo sem hipocrisia, que era o erro comum dos fariseus à época do Senhor Jesus Cristo. E como é que ele materializa esse princípio? Veja o verso 2. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão o quê? A primeira coisa que ele vai mostrar que eu tenho que evitar a hipocrisia é entender que há uma medida de juízo. Você pode usar a medida do alto, do céu, do Senhor, que é a medida correta, o reto juízo, mas você pode usar uma medida humana, que é contaminada pelo pecado, e essa sempre vai apresentar uma falha. Então o que ele está dizendo aqui é que você deve julgar usando a medida, a proporção estabelecida pelo Senhor, sabendo que há aqui uma lei de retribuição, porque se você julgar de uma maneira acusatória, sem contemplar aquilo que Deus estabeleceu, certamente você será medido pela mesma régua, que não é a divina. O padrão de Deus sempre é o padrão mais excelente, sempre é o padrão mais justo, mais santo, mais sábio de juízo. E é com este padrão que o Senhor Jesus Cristo quer que nós olhemos para o próximo e julguemos, de tal maneira que façamos isso compreendendo que o padrão que eu estabeleço para o outro deve ser o mesmo que eu devo requerer também para mim. A segunda coisa que Cristo coloca aí para nos conduzir a esse padrão que não é hipócrita de juízo, é a seguinte, e agora ele faz usando uma historinha. Ele toma uma pessoa que tem no seu olho, alguns chamam lá na Bahia, uma flepa. Já ouviu essa expressão? Uma flepa, bem pequenininho, né? Às vezes entra no dedo, incomoda demais, é muito pequeno. Mas geralmente você pega um touro de madeira e você, quando abraça aquilo ali, entra um pedacinho pequenininho. Imagina essa proporção. Entra na ponta do seu dedo. E você pega uma trave que é enorme. Então ele usa esse padrão para dizer o seguinte: por que você, nesse seu juízo, você tem um argueiro no olho do outro e uma trave no seu, mas na hora de julgar, você não vê a trave do seu olho, mas vê o argueiro no olho do outro? Então ele está dizendo aqui o seguinte: olha, você está sendo hipócrita, porque você está vendo o erro do outro, e toma-o como grande, de maneira orgulhosa, portanto sem humildade, desproporcional, mas não consegue contemplar a trave que está no seu. Qual o nome que ele dá a isso? Hipocrisia. Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Então ele quer que você entenda que deve julgar. Ele quer que você entenda que há um critério estabelecido pelo Senhor para esse juízo, o reto juízo do Senhor, a lei do Senhor. E ele quer que você entenda que você não está apto a emitir um juízo sobre o próximo, quando você mesmo incorre naquele pecado. E quem sabe em coisas muito maiores. E tacitamente nós sabemos disso. Como é que a gente sabe disso? É quando você vai falar para alguém que ele está com um erro, quem está lá ouvindo o meu juízo, levanta-se e diz: e você está falando o quê se você também... Então é o nosso modo natural de operar. A gente está sempre contemplando isto. Por isso que quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre relacionamento, ele usa o padrão da lei dos profetas, que é o padrão perfeito, o mesmo que ele mesmo utilizava. De tal sorte que ao final do Sermão do Monte, por favor veja comigo aí, no verso número 28, quando Jesus acaba de proferir o sermão, diz assim a palavra: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os
Então Cristo podia tirar o argueiro e a trave do olho de quem ele quisesse. Por quê? Porque ele tinha um padrão justo. Não era uma postura arrogante, porém era humilde. Era sábia, era justa, era santa, era bondosa. Ele apontava o erro do outro, ele não tinha falha alguma, e ele fazia isso com amor. Cristo conhecia o seu auditório e dizia para ele o seguinte: olha, tire primeiro a trave do seu olho para que você possa tirar o do outro. E aí ele nomeia a atitude que contraria este preceito. Qual é? Verso 5: hipócrita. Então, que nome dá àquela pessoa que emite juízo de tudo e de todos, sem um justo padrão, sem contemplar a sua própria vida? Hipócrita. Fala mal da mulher do outro, fala mal do marido do outro, fala mal do filho do outro, fala mal do trabalho do outro, fala mal da casa do outro, fala mal do animal do outro, fala mal da fé do outro, mas não olha que a sua vida está toda comprometida. É isso que Cristo não quer que nós façamos, em nenhuma condição. Porque se eu quero me relacionar bem com o próximo, eu preciso entender que ao julgá-lo, devo fazê-lo pelo justo padrão e contemplando primeiramente a minha própria vida. Então a primeira coisa que Cristo nos ensina é: julguem sem hipocrisia. Julguem sem o quê? Hipocrisia. Agora é interessante a gente considerar, irmãos, que Cristo aqui está condenando o espírito de censura, o juízo áspero, a autojustificativa em detrimento dos outros, a falta de misericórdia, de amor, esta discriminação implacável que muitos de nós adota como postura quando nos relacionamos com o outro. É importante também considerar que nenhum de nós é perfeito nisto. Eu tenho uma plena convicção, e eu digo isso sem medo de errar, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, que nós já erramos nisso. Não tenho a menor dúvida que nós já fomos hipócritas ao julgar o outro. Quando eu pensava nesse ponto, me veio à mente alguns ditos populares. Um deles era o seguinte: às vezes a gente tinha, na nossa rua lá, onde morávamos, os filhos dos vizinhos em idades diferentes. E aí quando o menino cresce, diz que filhos criados trabalham dobrado, não é isso? O povo diz isso, que quando cresce dá mais trabalho do que quando pequeno. E aí alguns vizinhos olhavam e diziam: eita, esse filho de fulano de tal é desse jeito. Aí a outra vizinha olhava lá e dizia: deixa estar, que quando o meu mal for velho, o seu será o quê? Novo. Em outras palavras, o que ela está dizendo é o seguinte: vai chegar a hora que você vai sofrer do mesmo jeito. Então, ao invés de estar emitindo esse parecer injusto, não era melhor você me ajudar a criar o meu, já que eu não estou conseguindo, ainda que fizesse considerações sobre a minha forma errada de criar? Isso não seria mais compassivo, não seria mais sábio, não seria mais justo, do que simplesmente pôr o dedo em riste e dizer: olha lá, olha lá, olha lá. E aí, mais uma vez, usei essa expressão propositadamente, porque alguém também já falou, né, que diz que quando um dedo aponta, pelo menos 3 já está na direção contrária para mostrar a sua inconsistência. Até sua mão fala. Então lembre, quer se relacionar bem com o próximo? Não seja hipócrita ao julgar. Tire primeiro a trave do seu olho, para poder tirar o cisco do olho do outro. O segundo conselho que Cristo nos dá, irmãos, e veja que ele já foi rasgando o coração, né? Porque foi no cerne. É o seguinte: se você quer ter bons relacionamentos, você precisa aprender a ter discernimento.
bons relacionamentos requerem o quê? Discernimento. Jay Adams escreveu um livro chamado Um Chamado ao Discernimento. A tradução é essa. E neste livro ele diz que um dos dons que a igreja tem deixado de pedir a Deus é a capacidade de discernir. Isso se evidencia na medida em que nós olhamos as nossas decisões e percebemos que muitas delas são tomadas sem qualquer discernimento. Sem saber o que é santo, o que é impuro, o que é bom, o que não é, ou mal, portanto. A gente acaba tomando decisões sem nos apropriar deste precioso dom que Deus nos deu, inclusive do seu Espírito, da sua palavra, para nos orientar em nossas decisões, inclusive nas relacionais. Por isso que no verso de número 6, por favor, parece que esse verso está deslocado do assunto do ponto, né? Mas não, Cristo está mostrando que bons relacionamentos devem ser recheados de discernimento. Sobre o quê? Basicamente duas coisas. Ele diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Note bem uma coisa, olha. Primeira coisa que dentro desse discernimento você tem que ter, é saber diferenciar o que é bom e o que não é bom, o que é justo e o que é injusto, o que é santo e o que é profano. Discernimento. Discernimento, nesse sentido. Como é que a gente vê isso no texto? Primeiro, porque ele usa dois animais que para os judeus não eram tidos como animais puros. Os cães, que Paulo alude isso quando escreve aos crentes em Filipos, no capítulo 3, ele vai falar sobre os cães, e também os porcos, que eram um animal imundo para os judeus. Então você tem que ter esse discernimento. Ele não está chamando pessoas de cães aqui, nem de porcos, está certo? Ele está tomando metaforicamente. A outra coisa que ele usa nesse discernimento é dizer o seguinte: santo e também o que? Precioso, que no caso aqui são as pérolas. Então ele está dizendo que uma pessoa que quer se relacionar bem, ela tem que saber identificar estas coisas com discernimento. Como que ela vai fazer isso, pastor? Aqui está. Essas são as lentes que, segundo a ação do Espírito Santo de Deus, você vai colocar na sua vida para olhar o que está ao redor e identificar o que é santo, o que é impuro, o que é valioso, o que não tem valor, o que é bom, o que é mal. É esse o ponto. A outra coisa desse discernimento que ele nos dá, primeiro, é de perceber essas diferenças. Segundo, o discernimento nos leva a perceber as consequências quando nós não discernimos corretamente. Qual é a consequência? Está no final do verso de número 6. Para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos o quê? Deslacere. Toda vez que a gente age sem discernimento, a gente vai colher consequências desastrosas. Também nos nossos relacionamentos. Vocês entenderam? Então ele diz, olha, toma o padrão do reto juízo, na ação do Espírito você vai olhar a realidade ao seu redor, as pessoas com as quais você vai relacionar, como é que elas agem, e a partir disso você vai adotar, estar com elas ou não. E se estiver, de que forma? A segunda coisa que esse discernimento vai lhe permitir é, quais serão as consequências no estabelecimento e perpetuação desse relacionamento? Quando eu extrapolo os limites da sabedoria, aí ele vai dizer, vocês serão dilacerados. Haverá um prejuízo. Nem será valorizado aquilo que de fato deve ser valorizado, e você ainda sofrerá o dano. Agora pare para pensar à luz do que eu disse. Você já percebeu o grande prejuízo que os seus relacionamentos trazem quando eles são tomados sem discernimento? As más conversações corrompem os bons costumes.
Mas a gente age, não, todo mundo é gente boa, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, e você vai se relacionando, daqui a pouco a sua vida está um caos, você entrou em alianças com pessoas que não deveria entrar, você fez negócios que não deveria fazer, você foi para onde não deveria ir, com quem não deveria ir, e finalmente sua vida se tornou um caos, tudo porque você não teve o quê? Discernimento. Lá na Bahia tinha um pastor, que foi meu pastor durante muito tempo, ele fazia uma oração que me chamava a atenção de manhã cedo. Tinha a matutina, não é? E aí ele pediu o seguinte: Senhor, dá-me bons encontros. Porque no dia você vai se encontrar com muita gente, não é verdade? No seu prédio ali, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. E se esses encontros não forem bons? E se você não souber se portar diante deles? Como será? Então, Deus diz: tenha discernimento. Você quer ter bons relacionamentos? Haja com discernimento. Será que você tem? Quem são seus amigos? Quem são seus amigos íntimos? Quando eu leio esse texto, me vem à mente o filho de Davi, que forçou a sua irmã Tamar. Lembra do nome dele? Como é o nome dele? Como é o nome? Aminon. E ele tinha um primo, assim como o primo viu triste, e disse: por que andas triste, sem comer, tão abatido? E ele disse: é porque eu estou apaixonado da minha irmã, mas eu não posso tê-la. Ele disse: quem disse que não pode? Vamos tramar aqui uma coisa. Ele tramou, finge-se de doente, fala com seu pai para ela vir fazer um bolo, e quando ela vier, você se aproveita disso e consome o seu desejo. Consuma o seu desejo. Assim ele fez. Em que deu? Estupro, morte, desavença entre os pais, tudo por causa de um relacionamento que não deveria ser estabelecido, porque faltou, dentre outras coisas, o quê? Discernimento. Então, a primeira coisa de Cristo é: não seja hipócrita. Segunda, tenha discernimento. Mas bastariam só essas duas coisas para a gente já confundir a nossa mente e perceber que a gente não tem condição de ser assim. Prova disto são os nossos próprios erros. Então o que que Cristo me diz? Uma outra coisa importante. Neste Sermão do Monte, o verso de número 7 a 11, irmãos, é a segunda vez que Cristo fala de oração no Sermão do Monte. Está vendo aí? Porque a primeira foi em Mateus capítulo 6. Então, na primeira, Cristo ensinou a orar. E nessa ele está fazendo o quê? Nos estimulando a orar. E a pergunta que você tem que fazer é: por que que esse texto está aqui neste local? Quando ele está falando sobre relacionamento. Por quê? E a resposta é bem simples, não tem nada complicado. É porque ele quer que você ore para aprender a ter relacionamentos corretos. E aí mais uma vez, não tem como a gente ler esse texto e não pensar em nós mesmos. Quantas vezes nós oramos pelos nossos relacionamentos? Por minha esposa, ela comigo, eu com ela, nós juntos, nós com José, José conosco, nós com os nossos familiares, eles conosco, nós com os nossos irmãos em Cristo, eles conosco. Quantas vezes nós oramos, pedimos a Deus que nos dê relacionamentos saudáveis? A gente ora pela saúde, ora pelo carro que vai comprar, pela casa que vai vender, pelo concurso que vai fazer.
Mas, irmãos, a base da vida cristã no que diz respeito ao próximo são relacionamentos, a forma como eu lido com o outro. Essa deveria ser uma prioridade na nossa vida. Então não é sem razão que o verso de número 7 até o verso de número 11 coloca diante de nós a terceira questão. Qual é? Ore por relacionamentos saudáveis. Ore pedindo a Deus discernimento para reconhecer estes problemas que temos nos relacionamentos, antes de concebê-los mesmo. Ore pedindo a Deus a graça para não ser precipitado no juízo, deixando de fazê-lo, ou fazendo de maneira incorreta. Oração é o que o Senhor está ensinando, orar pelos relacionamentos. E como é que ele diz isso? Verso 7, olhe para o texto. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Há uma progressividade aqui, tá certo? Note bem isso, uma progressividade. Então ele quer que você insista nisso, confiantemente. Aí ele estabelece, ou qual dentre vós, verso 9, é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Tem pai ruim desse jeito? Ser humano ruim desse tanto? Aí ele diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe o pedirem. Aqui eu fico pensando, quem é a pessoa que está mais interessada que você tenha relacionamentos corretos? Deus, o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o Pai nosso. Ele sabe que essa é uma dificuldade na vida de muitos, para não dizer de todos. Por isso ele diz, olha, orem, peçam a Deus que vocês tenham relacionamentos saudáveis, que vocês tenham a capacidade de julgarem pelo reto juízo, com humildade, com compaixão. Peçam a Deus a capacidade de terem discernimento no estabelecimento dos seus relacionamentos e na manutenção deles. Orem, peçam a Deus isso, e Ele vai te dar, porque como um bom Pai, Ele vai dar o que a gente necessita, e sem dúvida alguma nós necessitamos aprender a lidar com o próximo. Isso é tão sério, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, por favor abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 13, ele diz algo que eu queria que você lembrasse. Olha só, Romanos capítulo 13, ele vai falar a partir do verso 1 sobre o estabelecimento de autoridades. Deus constitui autoridades, tá? E vai me ensinar a relacionar-me com elas. Mas aí, irmãos, olha só o que ele diz. Todos abriram aí, Romanos 13? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, que resiste trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Note bem aqui, capacidade de juízo, capacidade de discernimento sobre quem é, porque foi estabelecido, como eu devo me relacionar. Daí ele diz, verso de número 6, por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora veja, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, quando Deus em Cristo diz, orem, peçam a Deus, Ele está querendo que no fundo você cumpra o quê? A lei, que é a síntese dessa parte do sermão. E aí no verso de número 9 ele diz, pois isto,
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estão vendo? Então você tem a ordenação bíblica, você tem o padrão. O que é que eu tenho que fazer agora? Orar. Senhor, me ajude a saber me relacionar. Irmãos, isso aqui é uma solução para os tímidos. Tem gente que é tímido, não quer ter relacionamento com ninguém. Isto aqui é uma solução para aqueles que não sabem relacionar e são muito abertos em seu relacionamento, a ponto de contar tudo a todos. Isso regula a minha forma de proceder. E aí você tem o último conselho. Qual é o primeiro? Julgue sem hipocrisia. O segundo, tenha discernimento. O terceiro, ore, para que você tenha relacionamentos saudáveis. Você tem que aprender a se relacionar. Ore, peça a Deus isso. O último conselho, verso número 12, por favor, veja comigo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui está o que os comentaristas chamam de a regra áurea, a principal. Qual é a regra? Não faça com outro o que você não quer que façam contigo. Vocês perceberam a diferença do que eu disse com o que está no texto? A minha fala foi negativar antes de ordenar. Mas como foi que Cristo disse? Positivo aí, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, façais vós. Mas nós estamos tão acostumados a ouvir o mundo do que antes a Deus, que a nossa palavra ela já é naturalmente negativada. Não faça com outro aquilo que você não quer que faça contigo. E é capaz até de dizer que está na Bíblia. Só que o que está na Bíblia é: faça com o outro aquilo que você quer que façam contigo. Por que essa diferença? Se, pastor, no fundo, não acaba sendo a mesma coisa. Primeiro, porque Cristo quer que nós aprendamos a obedecê-lo por aquilo que praticamos, não somente pelo que não devemos praticar. Então ele dá primeiro o mandamento positivo: faça isto, faça aquilo. E em todo mandamento positivo tem o contraponto negativo: não faça isso, não faça aquilo. Por isso que no nosso catecismo você tem os deveres ordenados e os pecados proibidos, que quando você vai olhar, é quase a mesma coisa que está lá. Por que isto? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós aprendamos a ser positivos nas nossas práticas. Aprendamos a fazer o bem. A ênfase na nossa vida deve ser esta. Por isso, façam a eles o que vocês querem que eles também vos façam. Então vamos pensar aqui no próprio Cristo. O que foi que o Pai fez em favor do seu povo? Não deu filho ou deu filho? Deu filho. O que foi que o Filho fez em favor do seu povo? Não deu a sua vida ou deu a sua vida? Deu a sua vida. Agora vamos pensar, o que é que Deus quer que nós façamos? Que nós possamos nos doar ao outro. Que nós possamos dar a nossa vida pelo Senhor. E ao fazer estas coisas positivamente, nós certamente estaremos plantando aquilo que havemos de colher, também no sentido positivo. Pessoas que receberão e darão em troca o que têm recebido. Assim, Cristo estabelece esses 4 parâmetros
para que eu e você tenhamos relacionamentos saudáveis. E neste último, temos a regra áurea. Deixe-me exemplificar. Olho para minha esposa e para os meus filhos. O que é que eu tenho que fazer considerando esse ponto? Ame a sua esposa. Honre a sua esposa. Cuide do seu filho. Eduque o seu filho. Proteja. É isso que tem que fazer. Então, sempre pensar no positivo, mandamento positivo. Seja honesto, portanto não roube. Seja fiel, portanto não seja infiel. Seja santo, portanto não seja profano ou impuro. Seja piedoso, portanto não seja o quê? Impiedoso. Então sempre o lado o quê? Positivo. Mas a gente tem a tendência de, a semelhança do que eu disse no início, fazer, inverter. Não roube, ele diz trabalhe. Você já viu quem está trabalhando tem tempo para roubar? Bote o cidadão para trabalhar, cansar de trabalhar, que ele vai ter tempo para roubar. Põe alguém para amar. Vai ter tempo de se irar. Então é sempre a questão positiva. Por quê? Porque Deus deseja que nós hajamos desta forma. É importante, querido irmão, então, finalmente considerar o seguinte: se tem alguém que se interessa nos nossos relacionamentos, para que eles sejam saudáveis, é o Senhor. E Ele diz: não seja hipócrita no relacionamento, viu? Julgue sem hipocrisia. Julgue sem hipocrisia. Haja com discernimento. Ore em favor dos seus relacionamentos. E faça com o próximo aquilo que você deseja que façam contigo. É simples? Não é simples? É simples de entender, mas é difícil de fazer. Eu não sei quanto a você quando ouve essas palavras, mas a gente se depara com uma grande incapacidade, diariamente, irmãos. Por isso que devemos cada um de nós olhar para essa questão relacionada à oração. Senhor, como eu preciso do Senhor para aprender a me relacionar. Tenha misericórdia da minha vida. Tem gente que já errou tanto com isso, tanto, que a vida está esbagaçada. Mas hoje Deus te dá a oportunidade de você parar, se arrepender, porque lembre que o ingresso no reino de Deus se dá por arrependimento, aprender com Ele, se submeter à sua vontade e passar a ter relacionamentos que glorifiquem ao nome do Senhor. A pergunta é: isto é possível, pastor? Com toda certeza. Porque aqueles que estão em Jesus Cristo, irmãos, eles têm nova vida, e as coisas velhas ficaram para trás. Há esperança para você, há esperança para os seus relacionamentos, de modo que você possa glorificar ao Senhor Jesus Cristo também no seu relacionamento com o próximo. Quero finalizar dizendo o seguinte: meu irmão, não desanime, tá? Não desanime. Se está difícil, e deve estar, olhe para Cristo, confie nele, fale com Ele, peça a ajuda que for necessária,
Por que eu estou dizendo isso? Porque ao ler Provérbios, Deus nos ensina que Ele tem poder para reconciliar inimigos. Ora, se Ele tem poder para reconciliar inimigos, será que Ele não tem poder para restaurar seu relacionamento? Com quem quer que seja? Basta Ele querer. Por isso que você tem que orar e pedir a Ele, e esperar a resposta que Ele haverá de te dar, para que você, como servo do Senhor, cidadão do reino, tenha relacionamentos que glorifiquem a Ele. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude, para que a partir da nossa família, da nossa igreja, nós tenhamos relacionamentos que glorifiquem ao nosso Deus. Amém.